Hoje, 24 de junho de 2025, dia de São João, 1217 dias de conflito Rússia-Ucrânia, Ucrânia e Rússia. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre um grande ataque russo à cidade de Dnipro. Ontem o alvo foi Kiev, hoje foi a cidade de Dnipro. Evidentemente, os russos fizeram outros ataques no setor, na região, mas o foco foi a cidade de Dnipro. Vamos falar quais foram os alvos, o que é que aconteceu. Teve lançamento em sim de Iskander-M, apesar de oficialmente os ucranianos dizerem que não. Teve mais 2 locais libertos pelos russos, tá bom? Vamos falar também sobre mais 2 locais. Uma foi de Lívia, que já havia um bom tempo os russos lutando na sua região de estação ferroviária, enfim, conseguiram avançar. Isso e muito mais, tudo a partir de agora. Vamos começar dando uma geral. Já sabe, já curte o vídeo, se não segue o canal, segue o canal. Também já aproveita, ó, se puder ajudar o canal com o Pix, canal pabloricardo@gmail.com. Isso é bastante importante, ajudar o projeto, tanto do canal como lá aqui no YouTube, como o canal lá no Telegram, onde postamos também, por exemplo, alguns vídeos que eu não vou poder mostrar aqui para vocês, do ataque lá em Dnipro, vou colocar lá no Telegram daqui a pouco, tá bom? Então vamos lá, o que é que está acontecendo? Perceba que teve uma quantidade grande de ataques, isso aqui são mísseis, né? Quando são lançados aparece assim. Então foi lançado sim em Mirgorod, na região de Poltava, foi confirmado de fato. Assim como em Dnipro, teve a presença de mísseis. Oficialmente, se pegarmos os dados oficiais, parece que cada dia que se passa, os ucranianos divulgam menos informação, tá? Disseram que só foram 97 drones lançados. Desses 97, 78 foram abatidos de alguma forma ou desviados. Mas é aquilo, como sempre, né? Sempre eu trago aqui. Os estragos, as imagens mostram exatamente o contrário. Inclusive, lançamento de Iskander. Aí, como sempre, só para justificar, tá? Para quem acompanha o canal todos os dias sabe, né? E aí, infelizmente, o lado russo não divulga nenhum detalhe ou divulgam pela metade. Não tem nenhum dado oficial. Olha, lançamos tantos mísseis. Eles não informam isso, tá? Então a gente fica totalmente alheio a esses dados. Mas teve ataques em Odessa, em Kherson, mas principalmente em Odessa. Os ucranianos fizeram 2 ataques, tá bom? Assim que possa chamar a atenção. Houve uma forte explosão em Mariupol, que ainda não se sabe exatamente qual foi a origem, se foi provavelmente sabotagem, que dá a entender que foi sabotagem, tá bom? Já aqui nesse setor, drones noturnos atacaram base de combustível Atlas na região de Rostov. Não tem imagem exatamente, só foi captado por dados da NASA, né? Os dados de incêndio que a NASA costuma divulgar, tá bom? Então esses foram os informes. Como eu falei, teve alguns ataques em Kiev, mas o foco foi Dnipro mesmo, tá? Na Rianavasti não teve nenhuma atualização ainda. Os informes que contém aqui no site de operações militares da Rianavasti são dados antigos, tá? São dados anteriores, então, só para você entender, eu vou pegar o caso de Odessa. Mostra ainda o caso da base de treinamento que foi atacada, tá? Então, todas as informações, pelo menos a grande maioria que tem aqui, são informações antigas. Então, vou até fechar aqui. Não tem nem como trazer mais detalhes, tá bom? Já aqui, ó, no Strana Today, perceba o ataque que ocorreu, né, especificamente em Sumy. Esses ataques aqui foram em Sumy. Teve pessoas que, né, 3 morreram num vilarejo próximo a Sumy. Os russos estão lançando uma quantidade grande, deixa eu mostrar aqui, ó. Estão lançando muitos bombardeios
em várias regiões próximas à capital Sumy, tá? Inclusive lançando drones, principalmente. E os alvos são, de uma forma geral, a maioria. Ontem eu até comentei um caso interessante, tá? Lá no canal do Telegram. Eu mostrei a imagem, só, olha, esqueceram de, antes de tirar a foto, tirar os caixotes de armamento. Né? E um desses flagras ontem do ataque que ocorreu, que os russos atacaram, aí estavam divulgando, olha, mais um alvo civil. E eu sempre comento aqui, pessoal, é muito estranho, porque de lá, desde o começo da guerra pra cá, os russos aperfeiçoaram, os dois lados, né? Mas os russos em específico, aperfeiçoaram bastante seu sistema de mira. Não é um Tomahawk americano, né? Até porque essas bombas que os russos costumam lançar, KB, bombas FAB, né? São bombas não muito inteligentes, são um pouquinho mais inteligentes com o kit, mas não tem uma precisão tão gigante. Mas, por exemplo, o Iskander-M tem uma precisão muito alta, tá? O sistema de satélites e de análise de terreno dos russos é muito bom. Nesse já tá bem melhor, que não é aquilo que eu digo, ó, fantástico. Mas é muito bom. E tem atingido os alvos, né, sem erro, ou com um erro mínimo. E aí ficam dizendo, foi um alvo civil. Eu sempre digo, olha pessoal, com certeza os ucranianos estavam escondendo questões militares misturadas com civis. E ontem foi mais uma prova. O prédio, né, que foi atingido, tinha equipamento militar, dava para ver ao fundo caixotes militares. Eu até dei um zoom, mostrei, né, circulei e mostrei pro pessoal, olha, tá aqui, tá? Esqueceram de avisar o fotógrafo de primeiro precisavam limpar, ou ele esqueceu de fazer uma correção no Photoshop. Mas enfim, então só uma curiosidade, tá? Em Kharkov teve lançamento de drones também, teve alguns ataques. Em Kiev ainda teve alguns ataques, ainda esse especificamente é referente ainda ao dia 23, tá bom? Onde 9 pessoas morreram com um míssil russo. Eles estão trabalhando lá nesse setor. Se eu não me engano, foi nessa imagem, uma imagem desse tipo aqui que tem. Aqui, ó. Fui procurar, achei. Isso foi em Belgorod, tá? Essa foi a de Belgorod. Não sei se dá pra você ver. Tem outras imagens, mas essa vai dar pra ver melhor. Os caixotes aqui, eu até circulei. Na explosão, ó, os caixotes de armamento, enfim, é um caixote padrão das forças militares ucranianas que são usadas, tá? Só pra você ver aqui, então, o caso lá dos caixotes, né? Eu falar e não mostrar seria cruel. Mas tá lá no canal do Telegram, tá? Vamos pra lá, link tá na descrição. Tem mais coisas, né? Konstantinovka, deixa eu mostrar só pra gente encerrar e mostrar aqui no front, tá? Aí pronto, chegamos na parte que é a última, que é em Kramatorsk, as explosões ao fundo, né? Queimando aqui. E aí chega os ataques no setor de Dnipro. População relatando fortes explosões em Dnipro. Inicialmente, área residencial, você já sabe o que é que significa, né? Qual é o padrão modus operandi russo. E é exatamente isso que começa a acontecer. Um dos alvos foi um trem, tá? Um dos alvos foi um trem que vai até Zaporígia, no setor Zaporígia. Foi atingido por míssil, tá? Passageiros ficaram feridos, relataram, tiveram que, evidentemente, encerrar a movimentação do trem por conta desse ataque. É um trem Odessa-Zaporígia, tá? Que faz esse movimento, que foi atingido. Lógico que, evidentemente, não foi vagão onde ficam os passageiros, mas foram vagões, né, que tem. Lógico que aí o impacto, a onda de choque causa estilhaço de uma forma geral, mas o alvo é evidentemente, ó, tá vendo? Dá pra ver claramente os estilhaços das ondas de choque, mas os alvos foram equipamentos militares que estavam sendo
transportados junto com passageiros, né? Então, os ucranianos é aquela história, né? Mais um caso de escudo humano padrão. Então, teve já confirmado uma pessoa, né, que já faleceu, 14 escolas e creches, hospital municipal, clínica, residência, aquela coisa todinha. Sofreu danos, a maioria são danos de ondas de choque, e se são danos de onda de choque, quer dizer que foram mísseis que foram lançados. Isso é só mais para corroborar o que eu estava dizendo, de oficialmente os ucranianos não terem divulgado a presença de mísseis, né? 14 vagões de trem foram danificados. Aqui tem mais imagens, né? Que essas dá para mostrar do que ocorreu, tá? O que ocorreu exatamente neste setor. Vou fechar aqui. Isso aqui não dá para mostrar, que é grande. A estrada de Dnipro também está bloqueada após o ataque, porque também foram os ataques não só na ferrovia, mas também teve alvo ao lado da estrada. É muito comum os russos, tá? Deixa eu mostrar aqui, ó. Lembrando que é aqui, ó, essa estrada Odessa, desculpa, Dnipro, Zaporígia, Odessa, vai para lá. São ferrovias aqui bem comuns e é muito comum a ferrovia, essa ferrovia quando vai, né, ela vai junto com uma estrada, sempre em paralelo. É muito comum ter esse tipo de movimentação, tá? Ter uma movimentação paralela, estrada e ferrovia caminhando juntas ou em paralelo. Aqui especificamente, ó, essa daqui, a ferrovia vai por um setor e a estrada H08 vai por outra, tá? Aqui, ó, a ferrovia segue um outro caminho. A ferrovia, no caso de Dnipro, Odessa, que vai para lá, tá? Que é essa ferrovia que tá passando aqui, tudo isso é ferrovias. Só lembrando que teve um momento aqui que foi falado Zaporígia, mas eu acho que foi um erro de tradução deles, tá? Um erro de digitação. Outras coisas que vão chegando, né? Zelensky chegou a Haia, para a cúpula da OTAN, né? Ele tá meio triste porque não tá sendo o centro das atenções agora, e sim o conflito Israel e Irã. Ele quer ser sempre o centro das atenções, enfim. Basicamente isso, muitas pessoas feridas. Aí vão mostrando todo o ocorrido lá em Dnipro, né? Um grande ataque, como eu falei, que ocorreu, né? 24/6, lá em Dnipro, dentro a capital de Dnipropetrovsk, aos arredores. O alvo sendo principalmente o trem, né? Os vagões do trem. E aqui o que é que acontece? Os russos libertaram Novosergivka, que é essa região aqui. Onde é que fica, Pablo? Ó, bem próximo mesmo ao grande fronte de ataque de Udakne, Kotlin. Pra cá já fica Pokrovsk. Esse setor, durante os meses de fevereiro, março e um pedacinho de abril, foram os trechos mais quentes do confronto, onde Drapati fez grandes movimentos, tá? De ataque. Eu não sei se, pelos informes de encontros e desencontros que existem, Drapati não está mais responsável por aqui. Tinham dito que Drapati tinha pedido demissão, né? Pedido de afastamento. Depois disseram que queria ser responsável pelas forças terrestres, só ia cuidar do front, e de uma hora para outra convocam outro general para fazer isso. Então, sinceramente, não sei onde é que está a Drapati. Mas tem um novo general responsável por aqui, e o que ele está ganhando de presente nos últimos dias, todos os dias. Ontem foi Grigorovka, hoje foi Novosergivka, que está aqui, e de Lívia, já vou mostrar. Vamos analisar primeiro aqui. O que é que ocorre aqui? Eu vou só tirar um pouco o zoom para facilitar a análise, tá? Vamos lá. Novosergivka. Esse local aqui, deixa eu colocar mais central, pronto.
Vamos. Isso aqui foi uma análise anterior. Essa análise, inclusive, foi excluída. Não essa daqui, tá? O desenho só. Foi uma análise exclusiva para o canal lá do Telegram. Então tá lá no Telegram, uma análise que eu fiz. Enfim. Então o que é que ocorre? Os ucranianos, desculpa, estavam fazendo meses atrás, como eu falei, um movimento aqui, ó. Aqui o movimento era esse. Esse, a noroeste, leste-oeste, né, no caso oeste-leste, e sentido nordeste. Tanto em Piscano, principalmente, e depois em Shevchenko. Então, era esse movimento porque os ucranianos queriam isolar essa tropa daqui, né? Queriam fazer esse movimento. Devia ter sido até em amarelo, mas ficou branco mesmo, para indicar que era ucraniano. Essa era a meta ucraniana, não funcionou. E o que é que ocorreu? Os russos começaram de novo, tudo isso tinham avançado, tá? Os russos tinham avançado até mais ou menos aqui, ó, nesse giro. Aí perderam tudo isso, até os Penovka caiu. Os ucranianos estavam chegando em Solone já, quando começou a reviravolta. Os russos começaram a avançar, reconquistaram Solone 100%, chegaram aos Penovka, chegaram em Nova Alexandrovka e foram avançando e agora chegaram em Nova Sergivka, tá? Então, estão avançando de forma bem interessante. O movimento é seguir aqui especificamente, tá? Tem um sistema defensivo muito interessante, tanto aqui, ó, como você pode ver, como na divisa mesmo, tem uma forte. Então, aqui é mais, não tem nem como eu fazer uma previsão mais certeira, tá? Como às vezes eu gosto de fazer, porque aqui não tem muito a ver com o terreno, tá, pessoal? Aqui não tem a ver com, deixa eu dar mais um zoom. Aqui não é exatamente o terreno, aqui tem muito mais a ver nas disposições das forças, como as forças estão organizadas aqui. Então é totalmente imprevisível. Outro fato interessante é que o movimento russo que existe aqui já há um bom tempo, muitos meses, tendo consolidado a estação ferroviária de Udakne, não tem como eles formarem uma cabeça de ponte eficiente, tá? Então, esse buraco que começou a se formar, que os russos estão avançando aqui, é tudo força realmente desse setor. O pessoal está fazendo um esforço grande aqui, porque muitas tropas não podem avançar de norte a sul por conta do rio Solona. Então, teoricamente, as forças russas estão vindo basicamente de Solone, os reforços, não é? Ou a troca de posições, no máximo, só se os russos construíram já alguma passagem aqui. E aí pode vir de Nova Silovka e Uspenovka, tá? A essa altura, supondo que já houve uma consolidação de terreno, pode ser até possível. Mas, teoricamente, está vindo de Solone o reforço, tá? O reforço está vindo um pouquinho mais longe para dar suporte a esse ataque aqui. E como eu falei, provavelmente, então, a partir de Solone vão fazer esse movimento agora nesse sentido, tentando buscar fechar esse lado aqui. Nesse sentido, só se tiver muita força, eu acho muito difícil nesse momento avançarem a partir de Volkhov ou aqui de Solone mesmo, fazer esse movimento. Esquece. Não esquece esse movimento. Então, esse movimento assim, nesse sentido, sim, é possível. Vai muito do que os russos querem. Como os russos querem a todo custo chegarem em Dnipropetrovsk, então um possível avanço seria avançarem nesse sentido aqui, continuarem avançando de forma positiva rumo à divisa, ou o máximo possível. Tem que destruir essa área defensiva aqui, tá? E vir uma quantidade pequena de tropas para cá, na realidade, para dar suporte a tudo que ocorre aqui, para que aqui não sofra um volume grande de ataque e não seja pego na retaguarda aqui, não sofram bastante. Então vai ser comum algumas tropas virem para cá, usarem drones, tá? O pessoal aqui, a parte de Solone, dá para usar drone.
dá tranquilamente, tá? Deixa eu ver em termos de distância. Vamos analisar. Solone do fronte, ó, tá a 6 quilômetros, 7 quilômetros, que é mais ou menos o que muitas tropas com que usam drones, né, estão ficando, tá, do fronte. Então é possível, inclusive, que o pessoal aqui em Solone estejam usando drones com fibra ótica, tá? Aqui nesse setor, a partir da... Não Novo Alexandrov, que eu acho mais difícil, mas é provável que a partir de Solone, que é uma base, isso eu sei porque eu já vi divulgações, já vi o pessoal informando, enfim, informes realmente que Solone virou uma mini base, tá? Então, tá aqui a situação. Outra coisa. Então, além de Nova Sergóvica, ou Nova Sergívica, como acabei de mostrar, tem o caso de Lívica. Onde fica Lívica? Fica mais ao norte, tá? Já num setor que tem alguns dias que não tem um avanço positivo, né? Aqui, ó, Konstantinóvka, eu tirar mais o zoom, Pokrovsk, nós estávamos aqui, né? Nessa região, e viemos agora para o setor Konstantinóvka. Esse setor teve um grande avanço de território, tá? Muito avanço. Imagina só que dias atrás estávamos discutindo o avanço russo que estava aqui, ó, em Nova Bakhmutvak, estava vindo para Alexandrópio, estava vindo para toda essa região, tinha uma confusão, uma discussão se tinham chegado em Sucabalca ou não. Em Staramikolavka tinha um pequeno bolsão, não sei se você lembra aqui. Olha, tudo isso foi limpo, tá? Os russos avançaram muito forte aqui. E aí chegaram numa situação que é mais lento mesmo, por quê? Porque é acúmulo, tá? Os ucranianos colocaram um acúmulo grande de tropas, os russos lentamente vêm avançando. O Delivka fez são duas partes de Delivka, tudo isso aqui é Delivka, tá? E aí tinham conquistado 100% esse pedaço, e faltava a aldeia principal que fica aqui. O setor principal foi limpo, está nas mãos russas e está aparecendo oficialmente como liberto dentro de Donetsk. Mais segunda, né? Mais uma, em 2 dias seguidos de libertação, ou como queira chamar o termo, né? Ou ocupação, enfim. A grande questão que fica é: há um volume gigante, eu já fiz várias análises desse setor, e o Blanovka travou, não tem mais movimentação. Ainda há uma suspeita que, inclusive, eu vinha imaginando, algumas pessoas vinham comentando, eu vi uma pessoa especificamente comentando, até em inglês isso, aqui no nosso canal. Eu fui pesquisar, né, fui confirmar isso e disse a vocês que o movimento aqui é um movimento mais ao norte para fazer esse contorno agora. Então os russos estão buscando um movimento aqui nesse setor mais amplo, uma frente bem mais ampla, tá? Eita, seta feia. Sempre vai ficar feio, mas vai menos feio possível. Então tem uma frente ampla nesse sentido, mas a busca é claramente esse movimento aqui, ó. É um movimento mais amplo que vão começar a fazer. É como se você tivesse um grande caminhão e vai fazer um movimento de curva, e aí vai demorar a fazer a curva. É uma forma que os russos estão tendo de contornar, e à medida que vão cercar em definitivo Pokrovsk, aproveitam e destroem todo o sistema logístico do norte de uma vez. Esse sistema logístico mais ao norte, que é esse movimento, na realidade não é exatamente aqui, é mais ao sul assim, né, o movimento, ele vai, ao mesmo tempo que vai travar algumas coisas que ocorrem em Pokrovsk, como também Konstantinóvka, tá? Então, esse movimento duplo de avanço mais ao norte tem esse papel de travar o sistema logístico de Pokrovsk, que vem ao norte, que hoje é a principal linha, como a linha secundária de abastecimento para Konstantinóvka.
Então esse é o objetivo mais ao norte. Lembrando que em Pokrovsk, que é a linha principal, essa linha daqui, a E50, essa rodovia que passa bem aqui onde eu estou, ela tem uma grande quantidade de ataques de drones, tá bom? Então os russos vão buscar esse setor. Pra gente encerrar, tem uma análise, a matéria não é das melhores visualmente falando, saiu no Top War, né? Vê se quando o Top War é atacado, esse site russo, e o site fica com essa qualidade ruim de design, mas dá pra poder ler. Eles estão falando o seguinte, que lá no setor, deixa eu abrir aqui no mapa, lá para o setor, abrir aqui no Calibrated, que é mais rápido, só vou abrir nesse mapa só por ele ser mais rápido de avançar até Sumis. Pronto, cheguei já em Sumis, muito mais rápido. Quais são os informes que vão chegando aqui? Ó? Segundo a matéria, o 6º Regimento de Elite ucraniano, tá? São Rangers, nós chamamos de SOF, né? Que são grupos de assalto. Eles foram enviados para Yunakovka, tá? Que fica aqui. E quando eles foram lançados para esse setor, porque Yublanovka estava caindo, então mandaram eles para Yunakovka para segurar a todo custo o avanço russo. Só que o que foi ocorrendo? À medida que os ucranianos faziam força aqui, ó, eles começaram a fazer força em Yunakovka aqui nesse sentido, os russos, percebendo essa movimentação diferente, começaram a avançar, entre aspas, do nada, nesse setor. Então, os ucranianos já não estavam adiantando nada, estavam retardando a movimentação russa, que estavam tentando avançar aqui. Os russos perceberam tudo que estava ocorrendo e transferiram parte de suas forças para lá, para essa área, e aí começou toda a confusão. Começou a ter muita baixa desse 6º regimento, tá? Ucraniano. Aí a matéria fala exatamente isso. Mandaram para Yunakovka, que havia perdido uma sua capacidade de combate, e foi transferido para a direção de Sumi há apenas uma semana. Então essas forças, o que está acontecendo? Mandaram para Sumi, para que setor? Exatamente. Opa, peraí, eu cliquei no botão errado agora de novo. Eles se retiraram e estão vindo para esse setor de Rudinovka. Estão vindo para cá. Por quê? O que foi que ocorreu aqui, ó? Deixa eu colocar de novo a seta. Agora sim. Estão vindo aqui para os arredores de Sumi, tá? Inclusive, eles foram responsáveis por uma grande defensiva aqui em Kotin. Dias atrás, os russos fizeram um grande avanço de assalto aqui, ó, nesse setor, e foram impedidos exatamente por esse regimento ucraniano. Qual é a reclamação, inclusive, narrada lá no Congresso ucraniano? Convocaram já 2 ou foram 3 vezes o governador do Oblast de Sumi para explicar por que não tem nenhum sistema defensivo. E aí estão mandando esse regimento, resumindo, o regimento que originalmente é um regimento que tinha perto de 2.000 homens, oficialmente. Se muito tem metade agora em funcionamento. E detalhe, soldados que têm função de ataque estão tendo que fazer função de defesa, tapando buracos, segundo a matéria, tapando buracos defensivos. Existe um monte de buraco. Como os russos têm um volume maior de soldados, eles vão avançando em grupos de 3 ou grupos de 5 em grande volume. Então terminam ocupando uma grande área e dessa forma, quando alguém consegue romper um setor, eles começam a mandar mais soldados para aquele setor, tá? E aí rompem em definitivo. Foi isso que começou a ocorrer aqui em Kotin, que aí parte disso os ucranianos conseguiram deter os russos, mas é uma questão de tempo agora, tá? Como parte da tropa não tá mais em Yunakovka, recuou, de qualquer forma, como os russos têm um volume maior e tá aparentando ser um local mais interessante
para avançar. Então veremos nos próximos dias Pissarovica e Kotlin caindo em definitivo nas mãos russas, tá? Então há um alvo claro aqui em Sumy dos russos buscando aqui, até onde se sabe. Teoricamente, os russos estão buscando formar só um bolsão aqui, mas cada dia que se passa dá a entender que parece que os russos não estão buscando um bolsão. Tá havendo muita falha de defesa e eu não duvido que os russos venham buscar pelo menos cercar Sumy. Esse mês agora de julho vai ser decisivo para tudo isso ocorrer, tá? Tudo isso vai ser bem interessante. Lembrando que boa parte dessa área aqui, ó, foi agora em junho, foi final de maio, início de junho que foi liberto. Lógico que tinha um pedação grandão assim, ó, que já era bem antigo, Zuráfica, aqui também, outro pedaço. Mas todo o resto, ó, foi final de maio, agora início de junho, que houve avanço, tá bom? Enfim, essa análise ficou até maior do que o normal hoje o vídeo, mas tudo bem. Trouxe uma análise completa, todos os detalhes, eu quis trazer esse detalhe de campo mesmo. Um mapa, que é isso que vocês gostam bastante. Vale o like, no mínimo, vale um like, não é isso? Valeu, grande abraço, até mais.